Deus e eterno Pai que está nos céus, santificado e bendito e honrado seja o seu nome, porque o Senhor é maravilhoso, cuida de nós, dá-nos luz, dá-nos perdão, dá-nos a proteção dos seus anjos. O Senhor nos concede tudo aquilo que nós necessitamos e muito mais. Nós queremos pedir-lhe, Pai, que nesta hora queremos colocar nas suas mãos a irmã Eliana, pela sua gripe que ela apanhou forte, que o Senhor continue a abençoar os tratamentos naturais que ela tem feito, porque o Senhor criou dentro do nosso corpo poder suficiente para que ele se restaure, mas temos que lhe dar as condições. Que o Senhor abençoe grandemente os tratamentos naturais que ela tem usado e a liberte completamente dos sintomas desta gripe. Dirija também este estudo, que seja o Senhor a mostrar-nos quais são as armadilhas que o inimigo tem usado para atrapalhar ou impedir a nossa comunhão com o Senhor. Agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Obrigada àquelas que podem abrir as câmaras. Eu ontem tinha dito que decorassem definição de doença, segundo Deus. Por acaso alguém decorou? Assim, direitinho? Pensando das leis naturais que Deus nos deu como base de saúde. Tá morno, Iranilda. Muito mal. Então, eu vou voltar a dizer, e os irmãos vão voltar a tentar decorar. Pode ser? Doença é o esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da transgressão das leis da saúde. Faz sentido ou não? Ou seja, quando aparece a doença, significa que o corpo já não está aguentando mais os maus tratos. Então, vem a doença. Ou seja, atenção, quando se fala de doença, não quer dizer que seja, por exemplo, uma gripe, como estávamos a falar com a Eliane. Mas o que nós precisamos, então, para combater a doença, é fornecer ao organismo as condições necessárias para ele próprio se curar. Não são os médicos que curam, irmãos, muito menos os medicamentos. O próprio corpo, ele se cura. Aliás, é este o título de um livro da Bárbara O'Neill, que tem por título Projetado para se curar. O que é que foi projetado para se curar? O corpo. O nosso corpo. Agora, ele precisa que nós lhe demos condições para ele o fazer. Não é que ainda façamos, ainda atrapalhemos mais. Percebem? Nós precisamos saber como vamos dar ao corpo condições para ele se curar. Isto é importante que nós tenhamos esta consciência, porque eu dou-te já a palavra, Eliana, este é um conceito diferente do mundo. Sim, Eliane, podes falar. Belinha, esse período que eu fiquei doente, essa gripe, eu não sei o que é isso, são 3 a 4 dias de febre, entre 39,5, 39,5. São febres altas. E segundo exatamente a Bárbara O'Neill, ela fala que a gente não deve nunca tomar um antitérmico
ou tomar qualquer coisa que venha baixar, tirar a febre. Você pode, Sim, por exemplo, tomar algumas precauções para que a febre ela não ultrapasse um limite para que você não tenha convulsão. convulsões. É, então, por exemplo, eu, em momento algum, eu tomei qualquer medicação. Então, as minhas, eu tive 3, 4 dias de febre, exatamente nessa 39,5. E simplesmente quando ela chegava a 39,5, eu colocava compressas de água na testa, na nuca, nos pés, na sola dos pés e Uhum, embaixo das axilas e nas virilhas, que são os pontos mais uhum, quentes. uhum. E a febre, quando eu fazia isso, ela baixava, às vezes ela chegava a 38,5 e não passava. Mas o meu organismo ele foi reagindo naturalmente com todos os sintomas, a febre, a dor no corpo, a dor na cabeça, a dor na Hum, garganta. Então, esse livro da Bárbara é fantástico. O nosso corpo, verdadeiramente, ele tem esse poder de regenerar, e se a gente, aliado a isso, utilizar os remédios que o Senhor deixou também, uhum. é, é batata, como diz aqui no Brasil. Sim, exatamente. Isto é muito importante, irmãos. Daí nós conhecermos o método, por isso é que isto é uma escola. Este nosso grupo é um grupo de estudo, não é? É uma escola. Nós estamos a aprender, estamos a desaprender aquilo que o mundo nos ensinou e estamos a aprender o método divino. Não só a conhecer o nosso corpo, saber porque é que acontece isto, mas também a cooperar com Deus no sentido de proporcionar ao organismo condições para ele se recuperar, para ele se curar. E a febre, como todos nós sabemos, é um processo que Deus colocou no nosso corpo para o bem, ou seja, ao aumentar a temperatura, vai fazer com que os vírus sejam eliminados. Mas é como a Eliane disse, é preciso apenas vigiar para não permitir que a temperatura suba, ultrapasse o limite e a pessoa comece a entrar em convulsão. Mas até uma determinada temperatura, a pessoa consegue aguentar e é essa temperatura que vai precisamente combater o vírus. Portanto, é benéfico. E o facto da Eliane ter estado 3 a 4 dias significa que o vírus que a atacou é muito forte, porque por norma não são necessários tantos dias. Também os próprios vírus acabaram por se fortalecer, não é? Com os medicamentos que as pessoas vão tomando, eles vão ganhando resistência. Então é necessário que nós saibamos isto, tenhamos paciência, porque os tratamentos naturais levam algum tempo, não é que eles levem algum tempo, o corpo é que necessita do seu tempo, não é? Do seu tempo para se restabelecer. Até agora está tudo compreendido? Há dúvidas? Eu sugiro que os irmãos consigam este livro da Bárbara O'Neill, que é mesmo como diz o título, projetado para se curar. Muito bem, então, nós ontem tínhamos visto que Satanás usa estratégias, tem usado estratégias para destruir a nossa comunhão com Deus. Porque aqui a questão, como nós já temos visto desde o princípio, é a nossa santificação. É esse o objetivo de Deus. E também já sabemos o que é santificação. Agora estou a fazer uma pergunta. O que é santificação? Segundo a definição de inspiração. É importante nós decorarmos estas coisas, elas precisam de ficar registadas na nossa mente. E eu já dei a referência. A santificação da alma, pela operação do Espírito Santo,
é a implantação da natureza de Cristo na humanidade. Então, o que é santificação? É feita por quem e é o quê? Santificação seria, então, o resultado do fruto do Espírito Santo, que é a natureza divina, leis naturais em nós. É exatamente a implantação da natureza de Cristo na humanidade pela atuação do Espírito Santo. E isso vai fazer aquilo que tu estavas a dizer, Iranilda. Vai-se mostrar essa implantação da natureza de Cristo em nós, vai ser visível através de quê? Daquilo que estavas a dizer, do fruto do Espírito. É o fruto, aparece naturalmente. Percebem? O fruto é apenas o resultado visível da atuação do Espírito Santo em nós. Portanto, nós podemos autoanalisar-nos e perceber se já estamos a ficar mais parecidos com Jesus, dependendo do fruto que aparecer em nós. Qual é o objetivo de Satanás? É impedir que isso aconteça. E para isso ele usa algumas coisas, algumas estratégias, algumas manobras. Por isso é que nós aqui neste seminário, nós estamos a desmascará-lo. E às vezes podemos pensar, mas isto não tem nada a ver. Tem tudo a ver, sim. E a reforma da saúde, como nós já dissemos, eu volto a repetir, a reforma da saúde foi o método, irmãos, prestem atenção a estas frases que eu digo, é o método escolhido por Deus para facilitar esse processo de santificação. Entendem? Portanto, quando dizem que isso não é uma questão de salvação, pode não ser uma questão de salvação primária. Mas é o método que Deus escolheu para facilitar a santificação e não para atrapalhar. Percebem? Alguma dúvida? Não? Pronto, então, vamos ver aqui alguns métodos que Satanás utiliza. Primeiro, não é que seja por ordem de maior importância, não, isto foi aleatório. Irregularidade no comer. Parece que não tem nada a ver, não é? Mas tem. No Conselho sobre o Regime Alimentar, no capítulo 9, e nós vamos estar aqui a ler algumas coisas do capítulo 9, página 179.1, diz assim: tomada a refeição regular, deve-se permitir ao estômago um descanso de 5 horas. Nenhuma partícula de alimento deve ser introduzida no estômago até à próxima refeição. Nenhuma partícula de alimento deve ser introduzida no estômago. Ou seja, nada de beliscar aqui, beliscar ali. Uma castanha, uma peça de fruta, uma bolachinha. Percebem? Não. Ela continua e diz: neste intervalo das 5 horas, o estômago efetuará o seu trabalho, estando então em condições de receber mais alimento. Continua. Em caso algum, devem as refeições ser irregulares. Se faz o almoço 1 ou 2 horas antes do tempo usual, o estômago não está preparado para o novo encargo, pois não dispôs ainda o alimento tomado na refeição anterior e não possui força vital para novo trabalho. Assim, é sobrecarregado o organismo. E como o cérebro faz parte do organismo, o que é que fica sobrecarregado? O cérebro. Alguém quer dizer alguma coisa? Sim, Rosa.
E aí o inimigo vem e coloca na cabeça das pessoas dizendo que precisamos comer de 3 em 3 horas. Os médicos falam isso. É verdade. Então vocês estão a ver aqui, temos duas palavras. A palavra de Deus e a palavra da serpente, que é o símbolo da medicina. Pois é. E agora, com qual das palavras é que nós ficamos? Com aquela com que Eva ficou, a palavra da serpente, ou com a palavra de Deus? Percebem, irmãos? Nós começamos agora a ver aqui as coisas. Sabem que Deus deu a ementa da manhã, do pequeno almoço, e deu a ementa do almoço, mas curiosamente não deu a ementa da noite. Porquê? Porque nós precisamos ir dormir com o estômago vazio, para que ele também durma. Sabem, nós já explicámos aqui que a produção da melatonina, não é? Quando nós começamos a abrir a boca, é sinal de que ela já está a ser produzida no nosso organismo e ela faz com que toda a atividade diminua o seu funcionamento. A bexiga começa a trabalhar mais lento, o fígado começa a trabalhar mais lento, tudo. Não deixam de trabalhar, atenção, mas começam a trabalhar mais lentamente, preparando-se para descansar, percebem? Então, se nós já temos sono e o estômago ainda está a trabalhar, como é que é? Ele dorme ou trabalha? Continuando, no Conselho sobre Regime Alimentar, capítulo 9, também página 180.1, diz assim: a regularidade nas refeições deve ser facilmente observada. Deve ser fielmente observada. Coisa alguma deve-se comer entre elas. Nada de doces, nozes, frutas ou qualquer espécie de comida. A irregularidade na alimentação arruína a saúde dos órgãos digestivos em detrimento da saúde em geral e da alegria. E ela até tem aqui, eu vou ler aqui mesmo do próprio livro, ela diz assim: o estômago precisa de períodos regulares de trabalho e repouso. Eu já li há pouco. Daí ser uma perniciosíssima. Olhem o grau de gravidade que ela coloca aqui. Ser uma perniciosíssima violação das leis da saúde o comer irregularmente e entre as refeições. É sério ou não? É muito sério. Então afeta a saúde em geral. Se afeta a saúde em geral, é certo que afeta a mente. Não é verdade? Afeta a mente. Continuando. Fico atônita em saber que, depois de todo o esclarecimento que tem sido dado nesta instituição, muitos de vós comam entre as refeições. Não deveis nunca permitir que um bocado vos passe pelos lábios entre vossas refeições regulares. Por isso é que nós dissemos, no início deste seminário, que este é um divisor de águas. Ou nós mudamos, ou nós nos fazemos pecadores, conscientes. Percebem? Aqui entra a chiclete. A chiclete entra aqui também neste capítulo. Continuando, o estômago precisa de períodos regulares de trabalho e repouso, foi o que eu li há pouco, e por isso é uma das mais nocivas ou perniciosíssimas violações das leis da saúde. O que é violação de uma lei que Deus deu? Pecado. Pecado. Temos que dar nomes aos bois. Chama-se pecado.
Então, cuidado, muitos de nós estão pecando e não estão pedindo perdão pelo seu pecado. E ele permanece no registro do céu. Não é isso que Deus pretende. Isto é coisa séria. Ela continua e diz: muitos volvem costas à luz e ao conhecimento e sacrificam o princípio ao paladar. Comem quando o organismo não carece de alimento e a intervalos irregulares. Sabem porquê? Olhem o que ela diz aqui. Porque não têm força moral para resistir à inclinação. Eles sabem o que é certo e sabem o que é errado, mas volvem costas à luz e ao conhecimento. E não têm força moral para escolher o que é certo. Então, irmãos, não basta tomar conhecimento, pois não? Não basta saber. Lembram-se qual era o espírito da Babilônia? Qual é o espírito da Babilônia? Nós somos Laodiceia, mas por vezes podemos ter o espírito da Babilônia. Eu já vos expliquei qual é o espírito da Babilônia. Está lá em Daniel capítulo 5. E tu, Belsazar, não glorificaste a Deus, ainda que soubeste tudo isto. Qual é o espírito da Babilônia? É saber e não fazer. Belsazar sabia tudo o que tinha acontecido com o seu avô, mas ele não fazia. Então, atenção, irmãos, porque o que Deus nos pede, nós não somos Babilônia, mas nós temos, muitas vezes, ou podemos ter, o espírito da Babilônia. No fundo, foi o que aconteceu com o Israel literal. Eles já não estavam no Egito, eles já estavam no deserto, a caminho da terra prometida, não é? Não estavam no Egito, mas o Egito ainda estava neles. O espírito do Egito ainda estava neles. E nós poderá acontecer a mesma coisa. Alguém quer fazer algum comentário? Irmã Marinha, sobre a questão do intervalo de 5 horas, por vezes podemos até achar que é muito difícil. Porém, se nós nos alimentarmos de alimentos integrais, esse intervalo é passado com muita facilidade. Não sentimos fome se a gente se alimentar de alimentos integrais. Agora, se o alimento for refinado, realmente, com poucas horas você está com fome. Exatamente. Ressalvo aqui uma coisa. Há refeições, como por exemplo de fruta, só de fruta, em que a digestão é mais rápida. Portanto, não precisa, se alguém fizer uma refeição só de fruta, ao fim de 4 horas já tem fome. Percebem? Portanto, aí é diferente. Mas nós estamos a falar de refeição de garfo. Se bem que, atenção, a fruta é uma refeição. A fruta é alimento. A fruta não é um complemento. Não, a fruta é refeição, é alimento. Agora, eu gostava de chamar-vos a atenção aqui para esta a citação que eu acabei de citar. Eu vou lê-la outra vez. E os irmãos vão-me dizer que Deus não coloca aqui a questão do gostar ou não gostar. Ele faz aqui ele coloca este assunto num ângulo moral. É uma questão moral, porque diz, portanto, muitos volvem costas à luz e ao conhecimento e sacrificam o princípio ao paladar. Comem quando o organismo não carece de alimento e em intervalos irregulares, porque não têm força moral. Então, é uma questão moral para resistir à inclinação. E eu pergunto, se a pessoa não tem força moral para resistir à inclinação do seu estômago, acham que ela vai ter força moral para resistir a outras inclinações da sua vida? É lógico que não. Eu acho graça porque às vezes nós ouvimos, agora já não se ouve tanto, não é? Mas eu cheguei a ouvir no passado pessoas dizer, eu agora
pronto, eu agora não vou deixar ainda isso, não vou deixar de comer isso, mas quando chegar à altura do decreto dominical, eu vou deixar as cidades. Ah, é? Então, se agora não se consegue deixar uma coisinha, depois vamos deixar o sofá, o ar-condicionado, o colchão confortável, tudo? Olha o engano, olha o engano. Continuando, ela diz: em resultado, revela-se o abusado estômago, fazendo isso que estávamos a falar, e seguem-se sofrimentos. A regularidade no comer é muito importante para a saúde do corpo e a tranquilidade do espírito. Ela continua no capítulo 9 e diz: muitos comem a toda a hora, a despeito das leis da saúde. Depois, a mente, olhem a relação entre o comer e a mente. Depois a mente fica obscurecida. Como podem os homens ser honrados com a iluminação divina quando são tão descuidados em seus hábitos, tão desatenciosos para com a luz que Deus tem dado com relação a estas coisas? Ela faz a pergunta. Ou seja, era como se Deus dissesse assim: como é que eu vou iluminar a tua mente? Como é que eu vou falar com vocês? Como é que vocês vão conseguir ter momentos de comunhão comigo? Quando vocês estão a quebrar as minhas leis e a vossa mente está obscurecida, como é que eu vou? Então eu não te posso iluminar com a iluminação do meu espírito. Já perceberam a gravidade disto? Por isso é que nós dissemos no princípio que iríamos aprender, pelo menos, a não atrapalhar a comunicação que Deus quer ter connosco. Ela continua e diz: irmãos, não é tempo de vos converterdes quanto a essas condescendências egoístas? Lembram-se o que é que lemos lá ontem em Joel 2,12? Lembram-se? Alguém quer ler outra vez, por favor? Sim. Joel 2:12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Amém. Então Deus faz a pergunta: irmãos, não é tempo de vos converterdes de todo o vosso coração quanto a essas condescendências egoístas? O que é que acham? É tempo, irmãos, é tempo, porque o tempo é convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Onde é que se encontra este texto? Por acaso alguém sabe? Agora. Acho que é Atos 3, parece. 3 ou é 2? É Atos 3,19. Muito bem. Arrependei-vos e convertei-vos para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados. Lembrem-se que isso acontece no tempo do juízo, e nós estamos no tempo do juízo, eles têm que ser apagados, e quando forem apagados virão os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O que é que são os tempos de refrigério pela presença do Senhor? Chuva serôdia. Isso. Entendem? Então, a chuva serôdia só vai vir sobre aqueles que tiverem os seus pecados apagados. E só podem ter os pecados apagados aqueles que se tiverem convertido e arrependido. Amém. Amém. Irmãos, é para este momento que Deus nos está a chamar. É para isto. Por isso ela faz a pergunta: não é tempo, irmãos, de vos converterdes quanto a essas condescendências egoístas? Ou ainda vamos fazê-lo daqui a mais uns anos?
Não, irmãos, é hoje, hoje. Se ouvirdes a voz de Deus. Alguém aqui está ouvindo a voz de Deus? Quem está? Sim, sim. Eu estou. É que, Belinha, não Oi? é. Alguém levantou a mão aí, por favor. Não, não, não. Era para dizer que está ouvindo a voz de Deus. Fala, Denis. É o seguinte: na medida em que o ouvido espiritual for aberto, só será ouvido. Enquanto nós ouvimos com o ouvido carnal, nada será introspectado de forma correta no nosso coração. Mas eu acredito que nós aqui estamos a ouvir a voz de Deus, porque estamos a ler a palavra. Sim, Sim, sim. Rosa. Podes falar, Rosa. Diante desse seminário, fica mais claro ainda o porquê que o inimigo tem abafado tanto essa mensagem, tanto, né? Então, assim, mais uma vez a gente tem essa consciência de que Deus realmente dirige nosso grupo, assim, de uma maneira muito, muito, muito de perto, sabe? É, E creio que nesse momento ele está nos despertando mais ainda para essa mensagem e nos preparando não só para vivermos ela, né, na íntegra, como também levar essa mensagem com toda a força aí para os nossos irmãos. Aqui onde eu moro eu já isso. faço isso, né? Existe muita resistência, mas sempre tem aquela minoria que dá ouvidos, que a gente Uhum. vê que estão também se esforçando. É isso mesmo. Aqui no Conselho sobre Regime Alimentar, no mesmo capítulo, na página 176, diz assim: cultivai o domínio próprio. Uau! É um processo. Cultivai o domínio próprio. Refriai o apetite. Conservai-o sob o controle da razão. A razão está incluída aonde? Nas faculdades Superiores. superiores da mente. Domínio próprio. Refriai o apetite. O apetite está incluído aonde? Nas faculdades Inferior. inferiores. Então aqui está, irmãos, aquilo que temos dito. Conservai-o apetite sob, por baixo, do controle da razão. Aqui está uma frase pequena e que nós precisamos decorar. Ok? E ela diz mais um pouco. Eu não vou ler o livro todo, lógico, o capítulo, perdão, mas vou ler só mais esta frase. Vossa saúde está grandemente prejudicada por comer em excesso e comer em ocasiões impróprias. Isto causa um afluxo de sangue para o cérebro. Vejam como ela está a ser aqui científica. A mente torna-se confusa e não tendes o devido controle sobre vós mesmos. Estão a ver aqui? Então, tudo isto, e depois ela continua, já agora vou ler mais um pouco. Dais a impressão de um homem cuja mente está desequilibrada. Tendes gestos violentos, irritais-vos facilmente e olhais às coisas numa luz exagerada e pervertida. Uau! A irritação tem a ver com isto? Uau. Tem. Muito bem. Agora, consequências científicas só deste aspecto. Atenção, Satanás tem outras. Pois, eu vou ler aqui um comentário que a Geórgia colocou, que diz assim: essa tal ansiedade é totalmente diabólica, porque a pessoa come constantemente em nome da ansiedade e os médicos dizem que é doença. Não é pecado, é doença. Estão a ver?
Então toca a tomar medicamentos. Quando o problema se resolveria, quando a pessoa acreditasse na palavra de Deus. Consequências científicas. Aumento de cáries, aumento de peso, alteração da tireoide, agravamento da arteriosclerose, agravamento severo da diabetes, tudo por comer de forma irregular e entre as refeições. Até agora, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu só quero dizer, Belinha, que isso é sério. É muito sério. Belinha, E nós, por vezes, sim, muitas vezes o nosso organismo se confunde, a gente acha que é fome e não é, é sede. As pessoas que tomam pouquíssimo líquido, ou seja, água, muitas vezes o organismo começa a apresentar esses sintomas e as pessoas acham, eu já estou com fome. Não. Se você vai tomar um copo de água, você vai ver que não era fome, e sim sede. sim. Oremos. Querido Deus, querido Pai, que está nos céus, agradecemos muito, Senhor, por tanta luz que o Senhor nos tem trazido. Agora precisamos, ó Pai, ter isto gravado na nossa mente, e isso só pode acontecer se nós mesmos formos atrás destas citações, as lermos, as escrevermos, e o Senhor vai registá-las na nossa mente para que possamos fazer disso um princípio orientador da nossa vida. Obrigada porque o Senhor nos deu tudo aquilo que necessitamos para facilitar a comunhão que queremos ter com o Senhor. Sabemos que o Senhor só se comunica através de um único meio, que é a nossa mente, e ela precisa de estar precisamente livre de qualquer impedimento, de qualquer obstáculo. E o Senhor diz, através da sua serva, que não há nada que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desimpeça o caminho mediante a remoção de todo o impedimento, de modo que o Senhor possa derramar o seu Espírito sobre uma languescente igreja. Que nós possamos estar a desobstruir esse caminho com a sua ajuda, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.